Olá pessoal, é com muita alegria que estamos mais uma vez com vocês no nosso programa É Tempo de Falar. Hoje nós vamos estar dando continuidade à pergunta do nosso amigo Tiago Cunha, que foi enviada para nós e nós respondemos em forma de introdução sábado passado. Esta pergunta ela é composta de 3 partes e eu quero responder hoje a primeira parte, que é a seguinte: quem são os evangélicos? Na semana passada eu tinha dito que os evangélicos estão ligados, como disse um grande teólogo calvinista, R.C. Sproul, à reforma protestante. São aqueles que acreditaram em um primeiro momento, lá na época da reforma, na doutrina da justificação pela fé. No próximo programa, quando eu estiver falando das crenças dos evangélicos, no que eles creem, eu vou estar explicando o que é essa justificação pela fé. E vou também estar, junto com a justificação pela fé, explanando um pouco das crenças básicas dos evangélicos. Na época da Reforma Protestante, algumas questões que estavam amortecidas ou que estavam sendo deixadas de lado pela igreja, que na época a igreja dominante era a igreja católica romana, e na época ela sufocava o conhecimento das escrituras, não deixava que as pessoas conhecessem as escrituras, algumas verdades foram trazidas à tona pelos reformadores, Lutero, Calvino, Knox e outros. E eles, para sintetizar um pouco da crença deles, eles criaram 5 princípios que eles vão chamar de 5 solas. Sola Escritura, eles vão dizer que somente a Escritura é necessária para que o cristão sirva a Deus e viva a sua vida, tenha na Escritura a sua regra de fé e de prática. Eles vão falar do segundo sola, que é o solus Christus, ou seja, somente Jesus Cristo é necessário para que o homem seja salvo, e ele deveria ser anunciado com toda clareza a partir do que a Escritura ensina sobre ele. Sola fide, o homem vai ser salvo quando ele crê, ou no momento em que ele crê em Cristo, se ele crer por meio da fé, e isto está vinculado à doutrina que eu falei, que é a justificação pela fé. Sola gratia, o homem é justificado por meio da fé e isto é gratuito, é um dom de Deus. E por último, soli Deo gloriae, ou seja, a Deus deva ser toda a glória, deve ser e sempre será toda a glória por tudo e todos que aqui na terra vivem. Muito bem, meus irmãos, eu quero nesse momento, e também amigos que estão nos assistindo, esclarecer de uma forma um pouquinho mais contemporânea, então, e classificando aqui alguns movimentos que aconteceram dentro deste grande grupo, chamado grupo evangélico, que está dentro da igreja cristã. Eu quero esclarecer como é que começou a história dos evangélicos dentro da igreja cristã, dentro do cristianismo. Nós vamos ver então que os primeiros grupos de evangélicos que se formaram foram aqueles que são oriundos dos reformadores e das ideias dos reformadores. Por exemplo, nós vamos ter um grupo que é muito famoso e é muito conhecido, que é o grupo luterano, que vai seguir o quê? A Escritura a partir da interpretação que Lutero e os que estavam junto com ele na época fizeram acerca da palavra de Deus. Ou seja, eles interpretaram a Escritura de um determinado modo, entenderam que ela explanava algumas verdades, e um determinado grupo de pessoas que o seguiu acabou se tornando o grupo chamado, ou denominado luterano. Um segundo grupo que nós vamos ver e que é oriundo da reforma levantada por Deus através de um outro homem chamado Calvino, nós encontramos alguns segmentos que estão vinculados a este segundo grupo. Que segmentos são? A igreja, ou o grupo presbiteriano, a igreja batista, sendo que alguns dos batistas estão vinculados às ideias de Calvino e outros estão vinculados a um outro movimento também da reforma, que é o movimento anabatista, que vai ser chamado de um movimento mais radical, porque os reformadores em algumas coisas eles não se tornaram tão radicais. Vou dar um exemplo. Por exemplo, Lutero, ele em alguns aspectos ele não rompeu de forma tão drástica com a Igreja Católica Romana.
inclusive alguns que acusam ele disso, né, dizendo que ele continuou meio que católico, mas isso não é verdade. Nós vamos ver isso ao longo dos nossos programas, que isso não é verdade. Então, a partir da reforma feita por Calvino, nós vamos ver que dois grupos surgiram: os presbiterianos, que estão inclusive vinculados a um segundo momento da reforma protestante, que é o puritanismo, e também os batistas. Alguns batistas seguem as ideias de Calvino e alguns seguem as ideias dos anabatistas. Nós vamos ver que outros grupos foram aparecendo no decorrer da história da igreja cristã. Um outro grupo muito importante, que não deixa de ser oriundo da reforma, embora algumas ideias deste líder, que eu já vou dar o nome, vão conflituar, principalmente na área referente à soteriologia, que é a doutrina da salvação. Um outro grupo importante é o que foi fundado. Na verdade, ele não fundou, os seus seguidores é que fundaram o grupo, que foi fundado pelos seguidores das ideias de John Wesley. John Wesley, ele vai ser um grande avivalista, pai do metodismo, um profundo conhecedor das escrituras, e um grande homem de Deus. Nós vamos ver que alguns movimentos dentro do luteranismo também aconteceram como desdobramentos, como o movimento pietista. Nós temos 3 tipos de pietismo. Nós vamos ver também alguns avivamentos que ocorreram paralelamente ou depois do metodismo, ou melhor, antes do metodismo, que são os avivamentos que envolveram um homem chamado Jonathan Edwards. Nós vamos ver que houveram avivamentos que envolveram um homem chamado Charles Spurgeon. Enfim, a igreja evangélica, ela vai num primeiro momento ser formada por este grupo de pessoas que seguiram a ideia dos reformadores e destes avivalistas. Na virada do século, nós vamos ter ainda um desdobramento muito importante dentro ainda do grupo denominado evangélico. O movimento que é considerado talvez o de maior revitalização da praxis da igreja, um movimento excelente, do qual eu faço parte, que é o movimento pentecostal, que vai começar lá na Rua Azusa, junto com Seymour e Parham, que vai se espalhar pelo mundo todo. 2 grandes denominações oriundas desse movimento são a Assembleia de Deus e a Igreja do Evangelho Quadrangular. Vamos ter também um grupo que vai se dividir, ou vai ser uma subdivisão ainda dentro do pentecostalismo, um grupo que não acredita na doutrina da Trindade, que são os unicistas. Nós vamos ter as igrejas chamadas igrejas apostólicas. E eu quero deixar claro que eu acredito na Trindade e que a maioria dos evangélicos tem a Trindade como uma doutrina central da Escritura. Esse é um grupo à parte, um grupo que nós temos um bom diálogo, mas que não concordamos com essa doutrina apregoada por eles. E um terceiro movimento que é extremamente importante, que ainda está dentro deste grupo chamado ou denominado grupo evangélico, é o neopentecostalismo. O neopentecostalismo é um desdobramento do pentecostalismo. Porém, eu preciso enfatizar o que eu vou dizer agora, que o neopentecostalismo é por muitos pentecostais e também por muitos desses grupos históricos, um grupo considerado como aquele que veio a degenerar algumas das doutrinas. Ele veio como eu vou usar um termo aqui, ele não concordou, ele não coadunou com as doutrinas que estes grupos tradicionais e os grupos pentecostais apregoavam. Infelizmente, esse grupo está muito ligado, ele está intimamente ligado com a teologia da prosperidade e tem, infelizmente, feito com que muitas pessoas, muitos líderes, tenham dito o seguinte: se ser evangélico é ser o que este grupo neopentecostal é, eu não sou então mais evangélico. Os grupos neopentecostais estão espalhados em diversas denominações. Eles têm como característica esta ênfase na teologia da prosperidade. Eles estão, infelizmente, trabalhando com uma espécie de paganização da fé, onde você doa algo para o seu Deus e você recebe algo em troca. Isso é um momento, ou melhor, um movimento totalmente pagão, que nós condenamos. Os evangélicos tradicionais, históricos, esses batistas, metodistas, luteranos, presbiterianos, e também os evangélicos pentecostais mais clássicos, nós condenamos esse tipo de movimento.
Geralmente eles têm apóstolos, e nós entendemos que apenas 14 homens puderam ter este título na história da igreja, ou seja, os 12, mais Matias e Paulo. Enfim, este terceiro movimento, esse terceiro momento da igreja cristã, ele tem causado muitos dissabores a essa alcunha ou a este nome evangélico. Meu desejo, a minha oração, é que estes grupos retornem, em primeiro lugar, à Escritura Sagrada. Que eles revejam o que eles estão ensinando. Coisas como bênção e maldição, coisas como quebra de maldição, né? E também mapeamento espiritual. Essa ênfase em um apostolado como sendo algo válido para os dias atuais. A questão também de que o crente não pode ter doenças, ele não pode passar por dificuldades, ele não pode ter aquilo que eles vão chamar de derrota, sendo que o Evangelho nos mostra, a Escritura nos mostra que os homens de Deus, eles passaram por muitos problemas, problemas dos mais diversos, e que eles, mesmo assim, confiaram na poderosa mão do Senhor Jesus. Mesmo enfrentando esses problemas, eles diziam aquilo que o apóstolo Paulo disse: tudo posso naquele que me fortalece. Então, para você que está nos assistindo e que não tem uma visão muito ampla, podemos então dividir o grupo dos evangélicos, ao menos assim em uma síntese, nesses três grupos. Os grupos históricos, os grupos pentecostais e os neopentecostais, que infelizmente têm tido a sua fé e a sua doutrina vinculada a coisas que a palavra de Deus não ensina de forma nenhuma. A minha oração é que esses grupos neopentecostais se voltem para a Escritura. Comecem a interpretar a Escritura de forma correta. Acabem com esses pensamentos heréticos que eles possuem, esses pensamentos distorcidos acerca do Evangelho de Jesus Cristo. E possam daí sim ser chamados verdadeiramente de evangélicos. Com isso eu não estou dizendo que os outros grupos não possuem algum erro aqui ou acolá. Nós somos humanos, somos falhos, podemos falhar na nossa interpretação da Escritura, mas entendo que esses dois primeiros grupos conseguem, a partir da Escritura Sagrada, difundir a sua fé, propagar a sua fé e firmar, acima de tudo, a sua fé. Eu quero desde já agradecer a você que nos brindou com a sua companhia, e nós voltamos sábado que vem, aí sim respondendo no que basicamente creem os evangélicos. Que Deus abençoe vocês. Até o próximo sábado.